Vamos lá, pessoal. Boa noite para todo mundo, então. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a parte de inovação na nutrição de bovinos, tá? Tá aparecendo para vocês aí, né? Tá aparecendo aí? Tá. Então vamos lá, pessoal. Hoje nós vamos estar falando um pouco sobre a parte de inovação. Na aula passada, vocês viram sobre a parte de coprodutos, né? Então a gente comentou um pouco, eu não sei se todo mundo assistiu o vídeo, né? Porque vai saber, né? Então, pessoal, nós falamos sobre coprodutos. Então, da parte de coprodutos, existem inúmeros produtos que a gente pode utilizar. Então, vocês viram lá o resíduo de cervejaria, polpa cítrica, né? Qual que é o principal cuidado que vem sendo utilizado hoje, dentre essas inovações? O cuidado com o armazenamento do alimento, tá? Aonde que eu armazeno esses alimentos, quais são as tecnologias que vêm sendo utilizadas e dessa forma evitar a proliferação de bactérias, de micro-organismos, tá? Por quê? Porque isso vai afetar diretamente a saúde do animal e a nossa saúde como humanos, porque a gente sabe que grande parte das doenças, elas são zoonoses, ou seja, quando a gente consome a carne, a gente pode adquirir aquela bactéria e pode causar grandes doenças aí em nós humanos, né? Caso a gente consuma a carne com essa produção dessas micotoxinas, tá? Então, quando a gente fala de micotoxina, teve até uma aula que a gente comentou sobre micotoxina, quando a gente falou da produção desses fungos. Então, hoje a gente vai aprofundar um pouco mais o que é essas micotoxinas, tá? Então, primeira coisa, micotoxina é um fungo que é produzido quando aquele alimento ele fornece condições adequadas para a proliferação desse fungo. Que condições adequadas são essas? Alta umidade, alta temperatura, ou seja, quando eu armazeno aquele alimento de forma inadequada. Então, essas micotoxinas, elas vão ser produzidas naquele alimento, né? E, consequentemente, vão produzir o que a gente conhece como boloro, né? Que são aquelas, como vocês podem ver na foto aí, essa característica mais esbranquiçada acima do alimento. Então, é o boloro. É causada por fungos, tá? Um dos grandes problemas das micotoxinas e que afetam diretamente a produção de bovinos é que essas micotoxinas, elas não são causadas apenas por um fungo, elas são causadas por vários fungos. Então, quando elas infectam o alimento, tá? Ocorre esse processo de infestação do fungo, a gente não consegue controlar, porque não é só um fungo que acomete ali o alimento, são vários fungos, tá? E o que esse fungo ele faz? Ele produz um composto químico tóxico, que ele vai causar tanto problema para o animal quanto para o humano. Uma das principais micotoxinas que afetam a produção são as aflatoxinas. O que essas aflatoxinas fazem nos bovinos, no humano? Elas vão infestar o intestino do animal e elas podem ficar ali por muitos anos, tá? E, consequentemente, elas podem causar problemas. O animal diminui o consumo do alimento, o animal diminui a ingestão de água, tá? Peraí, deixa eu ver um negócio aqui. Porque tem alguns alunos, pessoal, que não estão conseguindo entrar aqui. Se tiver algum aluno que entrar aí e precisar ser admitido, manda mensagem para mim aqui no Zap que eu aceito aí, tá? Então, vamos lá, pessoal. Dentre outras partes aí que nós temos... Ai, parou aqui. Tá. Do fungo. Então, as aflatoxinas, o que elas vão fazer? Né? Antigamente, quando a gente não tinha tantos estudos em relação às micotoxinas, a gente acreditava que essa micotoxina do alimento, ou seja, esse fungo, ele podia ser ingerido pelo animal, como a gente até comentou em algumas aulas, né? O que o pessoal fazia? Via que tinha aquele boloro branco por cima da silagem ou do alimento, ia lá com a pá carregadeira, tirava aquele boloro e fornecia para o animal. Então, antigamente, a gente conseguia ver que o animal poderia consumir esse alimento por mais que tirasse esse boloro de cima, né, que é o fungo.
Então, o que que acontece? Conforme os estudos foram avançando, verificou-se que esse fungo ele é metabolizado no rumen do animal e ele afeta a digestão e a absorção de alimento, tá? Então, consequentemente, essas micotoxinas, elas são produzidas pelos fungos, principalmente devido ao quê? Ao armazenamento inadequado do alimento. Então, quando a gente armazena o alimento de forma inadequada, eu consigo aí proliferar uma alta contaminação. Então, por isso que a gente ressalta sempre quando a gente vai trabalhar tanto em confinamento, tanto na criação dos animais a pasto, quando a gente adquire qualquer tipo de alimento, nós temos que fazer o armazenamento adequado desse alimento. Tá? O milho é um dos principais alimentos que são afetados pelas micotoxinas. Vocês podem ver essa foto aí acima, a gente tem um milho A e um milho B. O milho B normalmente foi um milho armazenado, bem armazenado, né? E ele não contém nenhum problema de bactéria nem fungos. O milho A, ele já foi afetado por micotoxina. Então, o que a micotoxina faz no alimento? Ela altera a cor do alimento, ela altera o sabor, o odor, tá? E principalmente o principal fator no bovino, que é a palatabilidade. Tá? Vocês concordam comigo? Se vocês abrem a geladeira e encontram um alimento cheio de fungo, você vai comer aquele alimento? O que a gente tem o costume até de fazer? Raspa o alimento, né? E come. Só que do mesmo jeito, pessoal, a gente está sendo contaminado com aquilo ali. Tem gente que até fala assim, não, o ácido do estômago mata a bactéria, tá? Mas tem um estudo, até hoje, quando eu estava montando a aula para vocês, eu estava verificando isso. Tem fungo, pessoal, que quando a gente ingere ele fica armazenado no estômago da gente de 10 a 15 anos. E ele só vai se manifestar quando a nossa célula tiver alguma outra infecção. Por exemplo, né, igual acontece no animal. O animal ingeriu um alimento com micotoxina, ele vai fermentá-la no rumo e vai ficar armazenado no intestino. Lá para frente, quando o animal pegar alguma doença, alguma enfermidade, essa bactéria ela vai se proliferar ainda mais, porque o organismo do animal está dando condições. É a mesma coisa somos nós humanos. Quando a gente ingere um alimento ou perdido, ou um alimento que está com essa quantidade de bolor de fungo, mesmo a gente rapando ele, ingerindo, ele fica armazenado no nosso organismo. E aí ele vai ser metabolizado lá na frente quando a gente tiver algum tipo de enfermidade. Tá? É a mesma coisa do animal. Além da alteração de cor, de odor e de palatabilidade, ou seja, o gosto do milho, o animal não vai querer ingerir esse milho, um dos principais problemas da micotoxina é a redução da qualidade de amido. Da quantidade de amido e de matéria seca. Qual que é a importância? Ô, Renner Filho, boa noite. Renner Filho entrou aí. Tantos anos que nós não vemos, né? Entrou agora. Então, vamos lá, pessoal. Ó, o que a micotoxina vai fazer? Vai reduzir o amido. Qual que é a principal importância do amido na dieta de bovino? Pensem aí comigo. Para que serve amido na dieta? Vocês concordam comigo que amido é carboidrato. Carboidrato serve para quê? Para fornecer energia, pessoal, tá? Então, vocês lembrem lá que o animal ingere a forragem, ingere o milho, ingere o carboidrato. E o que acontece? Esse carboidrato ele vai ser metabolizado no rumen e vai fornecer os ácidos graxos voláteis, que produz energia para o animal. Vocês não esquecem isso aí, não. Outra coisa, anotem na cabeça de vocês aí quais são as principais características que as micotoxinas afetam o alimento. Então, ela afeta a cor, o odor, a redução da quantidade de amido e a matéria seca. Tá? Que isso aí está lá nas perguntas que vocês têm que responder. Além disso, a redução do valor energético nutritivo. Então, a gente sabe que um alimento perdido, um alimento que passou do ponto, né, que foi afetado por esse fungo, ele não vai ter um alto valor energético e nem nutritivo. Professor. Ai, que susto. Fala. Aí, ó, para quem nunca viu, a nota de 200 na minha mão. Eu não tô vendo, a câmera tá desligada.
Manda foto aí Ah, no tá. grupo para nós aí. Aí, ó. Aí, ó, não tô te vendo, rapaz. Vamos lá, pessoal. O Renner tá querendo sair. Vamos lá, o que que acontece, pessoal? Outro assunto extremamente importante. Ô, professor, Desliga o microfone de vocês aí. ô, Pode professor, falar, deixa eu tirar uma Renner. dúvida com você. Helder, pergunte. Qual é o nome daquele produto que você põe na água, que quando você está fazendo a silagem, que está pondo ela em cima do monte para fazer o pisoteio, que a cada uma camada, não sei quantas, quantas toneladas de silagem você joga, pode jogar ele por cima. Ixi, o nome agora eu não lembro para me te falar, não. Não, Mas é umas bactérias. Acho que mas é um é os bacilos, lactobacilos, né? Isso. Tem um nome do produto específico, mas são bactérias láticas ou láticas, ó, bactérias fermentativas ou lactobacilos. E além disso, nesse produto é adicionado também adsorvente. Para que vai fazer isso? Essas bactérias, elas vão auxiliar na proliferação de bactérias boas, né? Que é o que a gente fala de bactérias patogênicas. E aí elas vão auxiliar a fermentação da silagem. Tá? Além disso também, a principal função delas é o quê? Consumir o oxigênio. Porque você concorda comigo que a silagem ela não pode ter oxigênio, né? Porque se ela não, quanto tiver mais bem tampada. isso, se ela tiver oxigênio, ocorre a proliferação de fungo e de bactérias. Ela Então, perde. então são adicionados esses produtos aí mesmo. É isso aí. Eu achava que era para pode ajudar falar. a digestão. Muitos falavam, que eu perguntava por que era para dar digestão do animal. Não. É na fermentação do silo. Na fermentação do silo. Inicialmente, a gente adiciona para auxiliar na fermentação. Depois que ela está pronta, se você quiser adicionar algum produto junto, aí você adiciona. É o que a gente faz adicionando probiótico e prebiótico. Que aí sim ele vai auxiliar na digestão. Tá? Então vamos lá, pessoal. Falando de armazenamento aí, de controle. Caneta voou aqui. Então, falando de armazenamento e de controle para evitar esse problema, quando a gente faz armazenamento de alimento, a primeira coisa que a gente quer em mente é o quê? Fazer controle de roedor e controle de mosca, né? Qual que é a principal doença que a gente tem causada por roedor em bovino? Fala aí, Rafael, para nós. Qual que é a principal doença, pessoal, causada pela urina de rato? É a leptospirose? Isso, Kleber, leptospirose. Tá? É a principal doença causada por roedor. A leptospirose, pessoal, ela afeta a reprodução das vacas e leva o animal à morte. Tá? Então, um dos principais problemas que nós temos aí com ratos é a leptospirose. Tá? As moscas, nós já temos problemas aí das miíases, né? Do problema de proliferação de larvas que podem vir a afetar também o alimento. Tá? Além de tudo, a mosca também é um vetor. Então, ela pode pousar num lugar que tem algum defensivo e pode levar aquilo para o alimento, ou pode pousar em um animal que está infectado e levar aquilo para o alimento. Então, ela é um vetor transmissor de doenças. Tá? Uma das principais doenças que afetam os bovinos, eu acho que todo mundo já ouviu falar sobre essa doença, que hoje é erradicada no Brasil, é a doença que a gente chama de encefalopatia espongiforme bovina. O que é isso? É a doença conhecida como doença da vaca louca. Tá? O que é a doença da vaca louca? É causada por fungo e bactérias na alimentação. Então, o alimento contaminado vai causar a doença da vaca louca. Tá? Por que a gente fala doença da vaca louca? Porque ela vai afetar principalmente o sistema nervoso central. Causa no animal, né, um problema, uma doença neurodegenerativa fatal, ou seja, ela vai deteriorando o neurônio do animal e paralisando as funções musculares do animal. Tá? Isso tudo é causado por um alimento contaminado. Tá? O que essa doença da vaca louca faz? Ela mata os neurônios cerebrais.
tá? Então, é basicamente uma bactéria que ela é proliferada lá no alimento e ela produz uma proteína chamada prion. Essa proteína, quando ingerida pelo alimento, ela vai diretamente para o sistema nervoso central. E ela é uma proteína menor do que uma molécula de vírus. Então, ela consegue infestar todo o sistema nervoso central e toda a corrente sanguínea do animal. Então, qual que é a função que ela faz lá no cérebro do animal? Ela causa buracos no cérebro do animal, como se fosse uma esponja. E com o passar do tempo, o animal ele já não responde mais. Tá? E aí causa a morte do animal, a paralisia cerebral e a morte do animal. Diferente da raiva, tá, pessoal? Porque a raiva ela também causa problemas neurocerebrais. Mas a raiva ela é causada por outro vetor, que é o morcego. Tá? É uma coisa diferente da outra. Então, essa espongiforme é uma doença extremamente preocupante. Hoje, no Brasil, nós já não temos mais casos de doenças de vaca louca, porque o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento formou todas as instruções normativas que são adequadas para armazenamento de alimento. Então, quando eu vou construir um confinamento, quando eu vou construir uma granja, leiteira, o que for, primeira coisa que eu tenho que fazer é um gerenciamento de armazenamento do alimento. Então, eu tenho que ter um galpão fechado, tá? No caso dos alimentos que eu adquiro, por exemplo, sal mineral, sal proteinado ou feno, eles têm que ser armazenados com temperatura e umidade controlada para que não haja proliferação de fungo e bactéria. Sempre eu tenho que colocar os sacos de alimento, né, dos nutrientes, à distância do solo, com no mínimo de 5 a 10 centímetros de distância do solo e longe da parede. Tá? Por que isso? Porque a parede também causa aí aumento de temperatura e umidade, a mesma coisa é o chão. Porque a gente sabe que no chão vai passar roedor, vai passar barata, vai passar tudo quanto é bicho. Então, eu tenho que evitar o contato desse alimento também com o chão. Tá? Então, por isso que a gente tem todo esse controle. Tá? E uma coisa extremamente importante, hein, pessoal? Data de validade de produto. Nós humanos temos um sério defeito, né? O remédio venceu, o que a gente faz? Ah, tem só 30 dias de remédio vencido. Eu vou lá e bebo, ele ainda vai fazer efeito. Ele vai fazer efeito rebote, né? Não vai fazer efeito, mas nós estamos tomando. É a mesma coisa do produtor rural. Ele comprou um sal proteinado. Sal proteinado tem a validade de 90 dias, no máximo, né? Tá lá com 120 dias, o produtor rural vai jogar aquele sal fora? Não. Ele vai comprar um sal novo e vai misturar com sal velho. É um grande problema também, pessoal, tá? Se existe uma data de validade, ela deve ser seguida, tá? Porque aquele alimento, a partir do momento que ele parou de ter aquele período de validade, significa que aqueles produtos que são adicionados, eles param de ter a funcionalidade de proteção. Então, por exemplo, a gente coloca nos sacos de ração, no saco de sal mineral, proteinado, adsorventes. O que esses adsorventes vão fazer? Eles vão evitar que haja proliferação de fungo e de bactéria. Deu 90 dias, esse adsorvente ele não vai funcionar mais. Então, a probabilidade daquela ração estar perdida e eu fornecer uma ração com bactérias e fungos para o bovino é muito grande. Por isso que nós devemos seguir à risca a data de validade de todo produto, tá? É extremamente importante isso aí, pessoal. Outra doença que nós temos aí causadas por micotoxinas é a salmonela. Acho que salmonela todo mundo aqui já ouviu falar, tá? A salmonela é uma das micotoxinas que mais afetam a nossa produção de bovino e de aves e suínos também. Por quê? A salmonela é uma bactéria. É uma bactéria pertencente à família Enterobacteriaceae. O que ela causa? Ela causa em nós humanos, quando consumimos frangos contaminados, carne bovina contaminada, dores abdominais, vômito e até infecções agudas, tá? Pode causar um problema intestinal grave e levar o humano à morte. O que a salmonela causa no bovino? Ela pode causar a morte do bovino? Pode, desde que o animal seja alimentado com esse alimento por um longo período.
Mas o que que acontece com a salmonela? Da mesma forma lá da aflatoxina, o animal ingere essa bactéria vai ficar lá no intestino do animal, infestar esse animal por muitos anos, tá? E do mesmo jeito, a salmonela ela é liberada também nas fezes. Então, onde o animal vai defecar, onde o animal vai ter contato, o solo e as águas também podem ficar contaminadas. Então, é um grande problema também para o humano, tá? Por isso que a gente tem que ter um cuidado com a salmonela. A salmonela, diferente da aflatoxina, gente, desliga esse microfone de vocês aí. A salmonela, ela se prolifera muito mais rápido do que a aflatoxina, tá? Por quê? A salmonela, qualquer alteração de temperatura e umidade, ela é proliferada, tá? E aí ela causa graves problemas aí na alimentação dos bovinos. O que que a gente pode adicionar no alimento para reduzir a ação dessas micotoxinas? Aditivos. Isso a gente já falou nas aulas passadas. Quais são os principais aditivos que a gente adiciona na dieta? Aí a gente tem, né, aí a gente tem minerais, vitaminas, adsorventes, probiótico, prebiótico, mas em função da micotoxina, a gente tem os adsorventes. Então, o que que esses adsorventes vão fazer? Vão se ligar às bactérias e aos fungos, tá? Atuando diretamente sobre essas bactérias, se caso aquele alimento vir a ser contaminado, né, ou for mal armazenado, esse adsorvente vai se ligar a essa bactéria e esse fungo e evitar que ele seja disponibilizado, que é o que a gente chama aí de biodisponibilidade. Tá? Então, ele vai evitar que essa bactéria e esse fungo tenham uma funcionalidade no rumen do animal quando o animal ingere o alimento. Então, ele vai fazer uma capa protetora ali daquela bactéria, daquele fungo. Tá? E, provavelmente, ele faz com que essa bactéria e esse fungo seja eliminado nas fezes do animal sem fazer a contaminação do solo. Então, por isso que é essencial a gente respeitar aí o período de validade dos produtos, porque esses aditivos, eles são adicionados na dieta com período de validade. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente utiliza esse tipo de alimento, tá? Nessa foto que vocês estão vendo aí, é um questionamento que muitos de vocês falaram na aula passada, tá? Como que é feito o armazenamento dos alimentos no confinamento? Dessa forma que vocês estão vendo aí, tá? É correto eu fazer esse tipo de armazenamento de alimento? Tem muita gente que fala que não. Os confinadores vão falar que sim, tá? Não é o correto, mas é o que é feito. Por que que, se a gente for num confinamento, a gente vai perguntar por que que isso aqui é utilizado dessa forma? E aí, não vai ter rato passando aí? Não tem mosca? Não tem barata? E outra, o galpão está aberto na lateral, aqui na parte da frente, né, onde tem contato do caminhão. E aí, esse material, ele está protegido? O que que o pessoal do confinamento ressalta, pessoal? Que esses materiais, eles são armazenados aqui, nessas divisões, e eles têm um período de serem mantidos aí por, no máximo, 10 dias. Então, até 10 dias, esse alimento está chegando lá no coxo do animal, tá? Então, o que que acontece? Não tem perigo de ocorrer proliferação, segundo o pessoal aí dos confinamentos, tá? Mas é um tipo de, se a gente for pensar, não dá tempo também de ocorrer uma contaminação, porque todo dia esse alimento, ele é removido, ele é tirado, então de 10 em 10 dias vai ocorrer a compra de novo alimento. Tem isso, né? Só que o que que acontece? Até o Rafael tá aqui comigo na sala e tá comentando, tá? Por exemplo, à noite não ocorre a alimentação dos bovinos, né? Então é um período que pode vir a ocorrer aí a passagem do rato. Vamos falar a verdade, né, gente? Nós fomos no confinamento do Valtim Muniz lá, que tinha rato embaixo do coxo do animal, tá? Então o que possibilita isso? Falta de manejo, tá? Então deve ter um cuidado da limpeza do coxo para evitar isso aí, pessoal. Porque rato é triste. A gente viu um monte de rato lá o dia que a gente estava lá. É um grande problema, tá? Então, deve-se ter o controle, deve-se utilizar iscas,
né, raticidas, mas é bem complicado em confinamento porque é um material que está totalmente aberto, né? Tá nem aí. Outra forma, pessoal, que algumas empresas utilizam, lógico, né? Que aquelas empresas mais tecnificadas ou aqueles confinamentos mais tecnificados utilizam os silos automatizados, né? Mas geralmente isso aí ocorre naquelas propriedades que formulam a dieta, né? O que que acontece hoje de diferente que tem nos confinamentos? Geralmente eles armazenam também ou fazem a silagem de grão úmido, tá? Então eles compram o milho e utilizam aquele silo trincheira, que é aquele silo que é formado no chão mesmo, tá? E armazenam esse grão úmido de milho aí. É uma forma mais fácil de utilizar, né? E também dura muito tempo. É como se a gente fizesse uma silagem mesmo, só que a gente está fazendo do grão úmido de milho, tá? Então o que que acontece? O pessoal faz a colheita do milho antecipada, alguns dias antes de se realizar a colheita. Para quê? Porque o milho ele está com o grão um pouco mais, não está naquele grão al dente, né? Não está duro. Então eles coletam esse milho alguns dias antes, principalmente porque o intuito hoje é liberar o plantio de outras culturas e, consequentemente, fazem a ensilagem desse material. Para que eles fazem isso? Para evitar ataque de roedores, evitar ataque de carunchos. E aí, consequentemente, quando a gente faz a silagem desse alimento um pouco antes, eu consigo conservar o valor nutritivo desse alimento melhor. Você está falando se eu colocar tudo junto? Você está falando se eu fornecer só o milho? Não, aí se eu fornecer só o milho... O que é isso aqui? Ah, é a Monaísa que está querendo entrar aqui, eu não vi. Se eu fornecer só o grão inteiro, eu tenho que fornecer alguma fonte de fibra junto. Que é igual você falou, se eu fornecer só o milho em grão, ele aumenta a produção de gás e pode causar acidose ruminal. Então, por isso que a gente tem que fornecer uma fibra junto. Por exemplo, o que os confinamentos fazem hoje? Fornece o milho com o concentrado, né? Só que aqui, essa silagem de milho, ela não é feita só com o grão, não. Ela é feita com tudo. É misturada o bagaço, é misturada o talo, tudo junto. Tritura tudo e põe tudo junto. Entendeu? Então, acaba que ajuda na fermentação do rumo. Na mastigação, vamos dizer assim, né? Uhum. Altera sim. É a mesma coisa. Então, por isso que a gente tem que adaptar o animal. Ou você coloca uma fonte de fibra junto, ou você faz adaptação antes, que é o que o pessoal está fazendo agora. O pessoal faz adaptação de 15 a 20 dias do animal antes para fornecer só o concentrado. Mas acaba que eles colocam alguma raçãozinha junto para estimular a ruminação, porque senão morre tudo. Espuma tudo a boca, porque produz tanto gás que espuma mesmo a boca. Tá? Então, essa conservação aí, pessoal, do milho, ela pode ser feita, é igual o Rafael estava comentando aqui, somente do grão, né? Ou do grão moído, ou do grão inteiro. O que o pessoal faz hoje é a silagem, faz a colheita lá toda de todo o material e ensila todo o material, tá? Geralmente a gente armazena aí, o ideal é fazer essa silagem quando o milho está com umidade de 35% a 45%, tá? Por quê? Porque aí eu tenho um maior percentual de energia desse alimento. Se eu armazenar o grão seco, a probabilidade de reduzir o valor nutritivo desse alimento é bem maior. Então, por isso que eles antecipam a colheita para que esse alimento tenha um pouco de quantidade de umidade. Como é que é? Não, para o animal é bom, né? Porque quanto mais energia o animal tem, melhor para sua manutenção. Lógico que não pode ter em excesso, né?
eu tenho que ter uma proporção de energia e proteína. Porque aí também, se eu fornecer, por exemplo, muita proteína para o animal, o que vai acontecer? Problema de casco. Aí vai dar laminite, aí o animal não vai andar mais, vai ficar deitado, aí é prejuízo para o produtor. Então, por isso que a gente tem que fazer esse controle de ração. Pessoal, tem um pessoal tentando entrar aí e não está conseguindo. Mas eu estou tentando acompanhar aqui. Então, vamos lá, pessoal. Qual que é o principal intuito quando a gente faz essa silagem de milho, né? Que o pessoal faz esse armazenamento nesse silo trincheira? É para reduzir as perdas, tá? O principal intuito de eu fazer a silagem é que eu vou alterar a composição química do alimento. Então, é igual o Helder falou aí anteriormente. A gente vai utilizar produtos para que essa silagem seja melhor armazenada. O que acontece? Quando eu faço a silagem, automaticamente essa silagem, o processo de fechamento da silagem, ela vai fazer modificações nas moléculas de amido, tá? E principalmente facilitar a ação das bactérias amilolíticas, ou seja, as bactérias que degradam o amido. Então, se eu antecipo a colheita, eu tenho uma umidade boa, um alimento que está mais fresco, eu consigo automaticamente facilitar para quando esse alimento chegar no rumen, para que as bactérias degradem ele mais fácil, tá? Quando eu submeto a silagem, o fechamento total correto do silo, sem que fique qualquer quantidade de oxigênio, eu vou aumentar a temperatura do silo e automaticamente o que acontece? Eu vou fazer como se fosse uma gelatinização do grão, como se fosse uma película naquele milho. E aí o animal consegue aproveitar melhor esse alimento, tá? Igual o Rafael comentou aqui agora, alta quantidade de energia. Então eu vou aumentar a produção de ácidos graxos voláteis. Se eu tenho um alimento muito bom, fresco, com alta quantidade de umidade, consequentemente eu vou ter uma alta produção de energia, tá? Como vocês podem ver aí nos confinamentos, o que eles fazem é retira-se lá a silagem do milho, coloca nesses vagões transportadores e o próprio vagão faz a mistura do alimento. Tem uma rosca sem fim aí internamente que vai misturando todos os nutrientes aí para fornecer lá no coxo dos animais. É necessário ter um cuidado também nesse caminhão, tá, pessoal? O que acontece? Sempre no final de toda a alimentação, esse caminhão ele deve ser monitorado também. Deve fazer uma varredura nesse caminhão, passar pelo menos uma vassoura aí, tá? Geralmente, alguns caminhões hoje são mais automatizados, então ele já tem internamente como se fosse um vaporizador. Ele solta um ar que vai retirando aí um pouco dessas partículas e resíduos de alimento. Por quê? Vocês concordam comigo? Se todo dia eu for utilizando esse caminhão aí e não fizer uma limpeza dele, vai ficando crosta de alimento na parede do caminhão. No final do mês, eu tenho uma alta proliferação de bactérias de fungo. Então, por isso que tem que ter um controle também nesse caminhão de fornecimento de alimento. Outro controle que eu tenho que ter também é no comedouro, tá? Nunca deixar resto de silagem no comedouro. Qual que é o manejo que a gente faz lá no confinamento? 5 horas da manhã, o cara levanta para fazer leitura de coxo. Primeira coisa, a leitura de coxo é essencial para mim identificar se o animal está ingerindo bem aquela dieta ou não. Se eu preciso colocar maior quantidade de silagem ou menor. E outra coisa também, fiz a análise, todos os coxos devem ser varridos e limpos. A gente não pode colocar uma dieta nova em cima de uma dieta passada, porque aquela dieta ficou ali, o animal consumiu, o animal babou, salivou em cima daquele alimento, consequentemente a proliferação de bactérias é maior. Então eu tenho que fazer a limpeza desse coxo para que o animal receba uma nova dieta. Isso acontece durante todo o dia? Não. Tá? Essa limpeza ela é no primeiro início do dia, no primeiro trato do dia. Então, geralmente, o tratador, ele vem e faz a limpeza antes de iniciar a nova dieta. Por quê? Porque o confinamento vai fornecer de 5 a 6
alimentações por dia. Se eu tiver que varrer o dia inteiro também, não vai ter ninguém que vai fazer esse manejo. Então, o manejo ele deve ser feito todo dia antes da primeira alimentação. 5 horas da manhã. E como sempre, pessoal, outro critério também essencial é o bebedouro. O Clay, eu nem sei se ele tá aí mais, mas eu e o Clay, nós temos uma mania, não sei se vocês repararam, quem foi no ITC com nós aí, a gente tem sempre a mania de olhar o coxo, tá? Coxo bem limpo é sinal que o animal tá saudável, tá sadio. A primeira coisa que o dono da fazenda tem que fazer é ter coragem de beber a água do bebedouro. Se ele tiver coragem de beber a água do bebedouro, aí tudo bem. Tá? Ele se preocupa com a alimentação do animal. Por que a gente está falando isso? Porque a água também é uma fonte de contaminação. Vocês concordam comigo? Igual nós fomos lá no Valtim. Aquele mundo de rato, os ratos andam dentro daquele bebedouro e tomam até banho. Tá? Então, a urina do rato vai estar ali. E não só isso. Se eu tiver um animal, um bovino que está contaminado, ou com brucelose, ou com leptospirose, se ele urina próximo do bebedouro, ou se ele saliva próximo desse bebedouro e aquele animal é positivo, ele vai contaminar os outros animais. Por isso que a gente deve limpar os coxos, bebedouro todos os dias. É realizado limpeza de bebedouro na maioria das fazendas todos os dias? Não. Tem fazenda que limpa de ano em ano ou de 6 em 6 meses. Tá? Porque é terrível. No dia que nós fizemos... É feio a gente falar isso, pessoal, porque a gente está fazendo visita, né? Mas isso é bom para o nosso ensinamento. Nós fomos num confinamento que o bebedouro, o cara tinha falado que tinha acabado de limpar o bebedouro. Eu tirei foto do bebedouro. O Clay também tem foto do bebedouro aí. Eu não bebo aquela água de jeito nenhum, não sei se estiver morrendo de sede. Tinha lodo de mais de 6 meses. Mais de semana. Então, assim, não adianta o cara mentir pra gente. A gente tá vendo que o trem tá sujo, entendeu? E outra coisa, pessoal, o bovino de corte, principalmente bezerro. Bezerro morre demais com fungo, com lodo dentro de bebedouro. Entendeu? Então é um dos grandes problemas que a gente tem que tomar bastante cuidado com isso aí. Quem está escrevendo no chat aí, agora eu respondo vocês que eu não estou conseguindo ver aqui não. Ah, agora eu vi aqui. Espera aí. Professora, qual o produto que coloca na água para jogar? Ah, o Helder me perguntou. Leptospirose, vaca louca. O que faz com a sobra da... Natal perguntou. O que faz com a sobra da ração que fica no coxo? Doa para o vizinho? Natal, não doa para o vizinho. Essa ração ela tem que ser jogada fora. Ela tem que ser descartada. Geralmente, o que os confinamentos fazem? O que as empresas fazem? Vão colocando num saco de sal, e depois jogam na lagoa de fermentação. Ou na esterqueira, para ela fermentar, para ser utilizado depois como adubo orgânico, tá? A gente tem que descartar. Eu não posso pegar aquele resíduo de ração que ficou ali e misturar na outra ração, tá? Porque a probabilidade do animal se infectar é muito grande. Então, a gente não pode fazer isso, tá? Quem que é que está perguntando aí? Não está aparecendo? Vamos lá, pessoal. Outra forma de armazenamento de alimento aí que vem sendo bastante utilizado é o silo bolsa. Eu esqueci de colocar uma foto aqui para vocês, mas todo mundo já viu. O silo bolsa é aquele silo que a gente passa nas fazendas aí, nas propriedades. É aquele saco branco, comprido, parece uma linguiça. Aquilo lá é um silo bolsa, tá? Ele é muito utilizado hoje a campo, porque é uma forma mais fácil de colocar. Eu posso colocar no chão ali mesmo. Ele é resistente a altas temperaturas e à insolação, ou seja, essa parte branca ela reflete o sol, então ela não leva tanta alta temperatura para internamente o alimento. Então, existem inúmeras vantagens de eu utilizar esse silo bolsa. E, principalmente, se utiliza o silo bolsa para armazenamento de grão seco, tá? Que é o milho, então, um milho em grão, mas um milho um pouco mais seco, ou seja, sem umidade. Geralmente é uma tecnologia de armazenamento em plástico. Ela foi desenvolvida no Canadá.
há 6 anos atrás. Depois a Argentina começou a utilizar e conseguimos adquirir essa tecnologia no Brasil. No Brasil também faz 6 anos que nós utilizamos essa tecnologia de silo bolsa. Como é que enche? Eu vou te falar agora. Então, o que acontece, pessoal? Esse silo bolsa, ele é um túnel de plástico e ele é um túnel de um material chamado de polietileno. Esse polietileno, ele é de alta densidade. O que isso significa? Ele é constituído de 3 camadas. Então, 2 camadas internas pretas e uma camada externa branca. Para que é a funcionalidade dessa camada externa branca? Nessa camada de fora desse silo, na composição dele, a gente tem dióxido de titânio. Para que serve isso? Ele vai fazer a função de refletir os raios solares. Evita o ressecamento da lona e evita com que o grão internamente fique em alta temperatura e ocorra a perda desse alimento. Como que faz o enchimento desse silo bolsa? A gente tem um equipamento, não, como é que é a palavra que fugiu da minha cabeça agora aqui? Nós temos é como se fosse um trator, tá, pessoal? Que a gente chama de embolsadeira. O que essa embolsadeira faz? Ela possui uma rosca sem fim. Essa rosca sem fim, ela vai entrar dentro daquele silo bolsa e aí vai ejetando o alimento. Ela vai rodando lá dentro e vai colocando o milho dentro da bolsa até encher ele totalmente, tá? Consequentemente, essa embolsadeira, ela vai enchendo essa rosca sem fim, mexendo essa rosca sem fim e enchendo de grãos. E quando chega bem na boca do silo, automaticamente a embolsadeira já lacra a boca desse silo. Por quê? Para reduzir a quantidade de oxigênio, tá? Para evitar a deterioração dos grãos, tá? Então, quanto mais... E também essa rosca sem fim, ela tem função de encher o silo totalmente. Por quê? Quanto menor a quantidade de oxigênio que eu tenho ali dentro, menor é a oxidação do alimento, menor a probabilidade de perda, tá? Então, eu tenho também uma menor proliferação de fungos e de bactérias. Então, só para demonstrar para vocês aí uma tabelinha, ficou um pouco zonza ela aí, mas dá para ver mais ou menos, que é o tempo de armazenamento que esse grão pode ficar dentro desse silo bolsa. O que eu posso armazenar dentro do silo bolsa? Soja, milho, trigo, todo o grão seco, tá? Então, por exemplo, eu posso deixar ele armazenado em um período menor de 6 meses, eu posso deixar em um período maior de 12 meses. No entanto, a gente tem que ter um cuidado quando eu deixo armazenado por um período de médio a alto. Por quê? Porque aí o alimento começa a perder valor nutricional, tá? Então, ele começa a diminuir a quantidade de proteína e quantidade de energia. Então, o ideal é que eu deixe armazenado nesse silo bolsa por um período de 6 a 12 meses. Certo? Outra coisa, pessoal, que é uma inovação que vem sendo bastante agregada aí na bovinocultura de corte, são os softwares que a gente utiliza. Vocês sabem que hoje a gente tem as propriedades altamente tecnificadas, então a gente já tem a brincagem dos bovinos com chip. Então, a gente não precisa nem fechar o gado para para identificar um número, porque no próprio celular eu já consigo, se eu chegar perto do animal, eu já tenho um equipamento também que consegue identificar aquele chip que está na orelha do animal. Além disso, a gente tem os softwares que são colocados nos computadores das propriedades. Então, eu consigo fazer um controle melhor da gestão da propriedade. Que controle que a gente tem esse? Então, são inúmeros, né? Quando que a vaca está dando cio, quando que a vaca está ruminando, hoje a gente controla isso tudo, tá? Tem aí os softwares que foram desenvolvidos, o CustoBov, ele vai fazer todo o custo de produção da fazenda. Então, se eu comprei um milho, eu adiciono o valor do milho lá. Se eu comprei um concentrado, eu adiciono automaticamente esse software. Ele vai calcular para mim qual que foi o meu lucro e qual que foi o meu prejuízo na propriedade, tá? Outro software que muitas propriedades têm usado hoje é o que a gente chama de pasto certo. O que é esse software pasto certo? Eu quero colocar lá na minha propriedade agora um capim diferente, por exemplo, o tamanho, uma açaí. Quais são as características dessa forrageira? Quando eu entro nesse software, ele fornece todas as características. Qual que é o teor de proteína?
teor de energia, qual que é a altura e entrada de saída do animal, que solo que eu posso colocar essa forrageira. Então, é um sistema que fala tudo pra gente, tá? Além disso, a gente tem o Gerempec, que faz o gerenciamento de toda a propriedade leiteira, e o Suplemento Certo, que é um software também que eu entro lá e eu vejo que alimento que eu vou fornecer no período da seca, ele vai lá e formula para você. Que alimento que eu forneço no período das águas, ele formula para você e entrega pronto, só para o produtor fornecer para o gado. Então, é um software bem interessante, tá? Outras coisas que vêm sendo bastante divulgadas aí são as pastagens, né? A gente tem hoje inúmeras culturas que vêm sendo implantadas. Aquele dia que nós fomos no ITC, a gente viu que está sendo desenvolvido vários estudos aí, com várias forrageiras extremamente interessantes, que têm alto valor nutritivo, alta resistência ao período seco. Então, a gente tem várias culturas que vêm sendo utilizadas. Tamani, Paiaguá, Zuri, dentre muitos outros, outras forragens que vêm sendo colocadas, né? E o principal intuito é o quê? Forrageiras que eu consigo colocar o maior número de animais. E isso possibilita o quê? O maior retorno de lucratividade para a propriedade leiteira. Ou de corte, onde eu estou pensando lá no leite, gente. Outra inovação que a gente tem também no mercado de bovino de corte é na reprodução. Então, antigamente, a gente fazia isso que vocês estão vendo aí na fotinha esquerda. A gente coletava o sêmen do bovino, pingava uma gota do sêmen entre lâmina e lamina, a gente tinha que avaliar conforme o tempo de experiência que a gente tem. Hoje a gente já não precisa mais fazer isso, né? A gente tem um software, que vocês estão vendo aí na foto direita, que é um sistema computadorizado. Então eu pingo a gota de sêmen aqui nesse aparelhinho que vocês estão vendo aqui, e aí ele é ejetado para dentro desse equipamento e automaticamente ele vai avaliar tudo. Deslocamento de cabeça do espermatozoide, movimento da cauda, a distância que o espermatozoide percorre entre um ponto e outro, se essa velocidade está boa para fertilizar o óvulo, se não está. Isso tudo aí hoje é avaliado, tá? Então é igual essa foto que vocês estão vendo aí, ó. Esse equipamento, ele avalia tudo isso aí, ó. Esses risquinhos amarelos que vocês estão vendo aí, ou verde, não sei como vocês estão enxergando, é o quanto que o espermatozoide percorreu. Aí vocês podem observar também que na cabeça desse espermatozoide aí tem um pontinho vermelho. Isso significa que esse espermatozoide ele apresenta alguma alteração. Ou ele está com a cauda dobrada, ou ele está com defeito, certo? Então esse equipamento, ele me indica tudo que eu preciso. Outro equipamento também é esse aí que vocês estão vendo, que é o equipamento que a gente chama de citômetro de fluxo. Para que serve esse equipamento? Para mim fazer a sexagem. Então eu já diferencio o espermatozoide macho do espermatozoide fêmea. Qual que é macho ou fêmea? Então, como vocês podem ver nessa tela aí de computador, ele mostra qual o percentual de espermatozoides que são machos, qual que é o percentual que são fêmeas e faz a coloração desse espermatozoide. Só para uma curiosidade de vocês aí, o espermatozoide, como que ele separa? Como que esse equipamento separa o macho da fêmea? O espermatozoide feminino, o gene dele emite, o acrossoma dele emite maior luz. E o masculino, menos luz. Ou seja, sempre as mulheres têm mais brilho, né? Então, o brilho do feminino se destaca mais. E aí ele consegue, por meio de alta quantidade de luz e por densidade, o espermatozoide feminino ele é menos denso, o espermatozoide masculino é um pouco mais pesado. E aí ele consegue separar por essas duas características. Então esse equipamento faz isso aí e já prepara a dose de sêmen para a gente inseminar. Outra tecnologia que vem sendo utilizada também é essa forma aí de detecção do cio das vacas. Isso aí, pessoal, já é uma coisa antiga. É um adesivo que a gente cola na garupa da vaca e solta ela no campo. Conforme o bovino vai subindo aí na vaca, vai mudando a cor desse adesivo. Aí eu consigo identificar se a vaca está no cio ou não. E o mais utilizado hoje são os softwares.
Em bovino de corte, a gente já não usa isso aqui não, tá, pessoal? Eu pus isso aqui só para vocês terem uma ideia da tecnologia que vem sendo utilizada. Isso aqui a gente utiliza muito em pecuária leiteira, tá? Então, hoje nas fazendas, geralmente nas pecuárias leiteiras, a gente tem câmeras, os chips, os drones que controlam toda a fazenda. Nós temos os coxos inteligentes, o animal, ele chega no coxo por meio do chip ou do colar, aquele coxo identifica que animal que é e libera a quantidade de ração exata para aquele animal consumir. Os bebedouros também são automatizados, então já passa uma rosca abaixo do bebedouro, já vai fazendo a limpeza do bebedouro, liberando água limpa novamente. Então vocês podem ver nessas fotos aí que são fazendas totalmente automatizadas. Então aqui, por exemplo, nessa primeira foto, lá já tem um sucedâneo. Opa, caramba! Já tem um sucedâneo aqui no equipamento. O animal, o bezerro, ele entra nesse local aqui. E aí, por meio do colar identificador, existe um equipamento aqui, eletrônico, que identifica o bezerro. E aí cai a quantidade certinha de sucedâneo que precisa fornecer para esse bezerro. A mesma coisa são as vacas, que é igual essa vaca que vocês estão vendo aí abaixo. Ela apresenta tanto o chip na orelha, como esse acelerômetro, que é esse colar. Então, a gente consegue identificar tudo aí por meio disso aí, tá? Então, existem duas formas hoje da gente avaliar as vacas. Por meio de pedômetro, que é esse equipamento que eu coloco no pé da vaca. Só que o que acontece? A gente já não utiliza tanto pedômetro mais, porque as vacas perdem muito esse equipamento. Então, o que a gente utiliza muito hoje são os acelerômetros, que é esse colar que vocês estão vendo aí, que é colocado nas vacas. Ou o colar ou o chip. Então, na foto abaixo aí, vocês podem ver que o cara chega com o celular do lado da vaca e todas as informações dela são jogadas para o celular. A mesma coisa é jogada para o software da fazenda, que é o que vocês podem ver aí, onde a gente chega no computador essas informações. Então, por exemplo, a gente tem o número da vaca, qual que é o grupo que essa vaca participa. No caso do parto, por exemplo, essa vaca aí, número 1504, ela pariu, ela vai parir com 2 dias. Daqui 2 dias essa vaca vai parir, tá? Por exemplo, a vaca de baixo, que está pintadinha de rosa aí, 1749, ela já pariu. Então, todas essas informações são mandadas para o computador do dono da fazenda. Ou para o celular. E ele pode controlar lá na casa dele. Esse, por exemplo, aí, ó, esse colar lá que a vaca está utilizando, ou esse pedômetro, ele informa a quantidade de hormônio na corrente sanguínea da vaca. E aí eu consigo identificar aqui, ó, por exemplo, a novilha número 1168 é uma novilha do grupo 19 e que faz 17 horas que ela entrou no cio. E ela está aí com índice de cio de 60%. O que significa isso? A quantidade de hormônio dela ainda está 60%. Quando que eu vou inseminar essa novilha? Quando esse índice aqui chegar a 100%. Mas aí o computador vai sinalizar para o dono da fazenda lá. Sua vaca está com 100% de cio. Aí no outro dia eu insemino a vaca, tá? Como todo mundo já sabe aqui, não precisa ensinar, né? Vaca deu cio de manhã, insemina à tarde. Vaca deu cio de tarde, insemina de manhã. Certo? E aí, o monitoramento pelo celular. Toda atividade é levada para o celular do animal. Do animal. do dono da fazenda. Tá? Então, por exemplo, aí, o índice de cio. A gente tem aí, nessa segunda foto, né, o grupo que o animal pertence, os dias que o animal está em lactação, quando que o animal pariu, quando que eu tenho que fazer a inseminação, então é tudo controlado. A atividade de ruminação desse animal, vocês podem ver aí, ó, que, por exemplo, teve um período do dia que o animal ruminou mais, e nos outros períodos ele ruminou menos. O que isso significa? Algum problema está tendo lá na alimentação desse animal. Então aí o dono vai ligar lá para o funcionário e falar, está tendo problema na nutrição. O que você tem que fazer lá para melhorar que minha vaca não está comendo? Então hoje são várias formas aí que são utilizadas, pessoal, para melhorar o funcionamento e para melhorar aí o desempenho nas fazendas,
tá? Então, essas aí foram as inovações que eu quis mostrar para vocês, tá bom? Pessoal, tem alguns recados para dar para vocês super rápidos aqui. O que acontece? O material de vocês eu acabei de mandar no grupo aí de bovino. Relembrando, as aulas de vocês estão lá no portal do aluno, mas eu mandei no grupo aqui para ninguém falar que não conseguiu acessar o portal do aluno. E eu vou dar esse restante desses minutinhos aí para quem quiser entrar lá no portal. E vocês têm 5 questões para responder lá, super tranquilas da aula de hoje. Teta. Então, vocês entrem lá, respondem essas atividades, tá? E eu vou fazer a chamada de vocês, tá bom? Até a próxima aula. Quem tiver qualquer dúvida, pode me chamar aí, tá bom? Que a gente tira a dúvida de vocês.